Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A do 10º ano, no tema das funções. Resolverei então neste vídeo um exercício que saiu no teste da editora ASA deste mês de maio. É um teste que incide então no tema da geometria e também no tema das funções. Esta é então uma questão de escolha múltipla presente nesse mesmo teste, que nos diz o seguinte: na figura está então representado, num referencial OXY, o gráfico de uma função f de domínio de menos 5 até 5, fechado em menos 5 e também em 5. Acerca da função f, em qual das opções seguintes as três afirmações são verdadeiras? Bem, isto vamos ter que analisar, né? Caso a caso. Na linha A, dizem-me que o domínio, na opção A, não na linha, peço desculpa, na opção A temos aqui as três afirmações. Na primeira dizem-me que o domínio é de menos 5 a 5, isso já estava dado no enunciado, né? Então esta é verdadeira. O contradomínio é de menos 3 a 4, fechado em menos 3 e fechado em 4. Bem, o contradomínio é o conjunto de todas as imagens que a função toma. Então a imagem mínima, ou seja, o y mínimo há de ser este menos 3 e temos ali a bolinha fechada, então menos 3 está fechado, tudo bem. E depois há de haver sempre imagens, né? Há de haver sempre função para todas estas imagens de menos 3 até 4, né? Mas reparem ali no 4 a bolinha está aberta, o que quer dizer que o contradomínio dessa função seria de menos 3 fechado, tudo bem, mas até 4, mas em 4 teria que estar o intervalo aberto, porque 4 não vai pertencer ao conjunto das imagens da função. Por isso, esta segunda afirmação na linha A era falsa e então a linha A estava fora. No entanto, vamos analisar, né, também a terceira afirmação, porque a ideia do vídeo é ser o mais didático possível. Na terceira afirmação, temos então para todos x1 e x2 pertencente ao domínio da função. Se x1 é diferente de x2, isto implica que f de x1 seja também diferente de f de x2. Bem, esta definição que vocês veem aqui, né, é exatamente a definição de função injetiva. Esta é a função de injetivo, é a definição de injetividade de uma função injetiva. Será que esta função é injetiva? Não, não é, né? Assim, de uma forma um bocado mais informal, uma função para ser injetiva tem de passar o teste horizontal. Por exemplo, se eu traçasse aqui uma reta paralela ao eixo do x, há de haver assim aqui um x e há de haver assim aqui outro x. Imaginemos que isto era um x1, imaginemos que isto era um x2, são diferentes, né? Mas as suas imagens seriam iguais. Então, como a definição é para todos, basta encontrarmos um exemplo onde não se verifica a definição, que é o caso. Temos dois x diferentes, né? Um x1 diferente de x2, a ter a mesma imagem, então esta função não seria injetiva, o que esta terceira afirmação também seria falsa. Vamos então analisar aqui a situação, né, da opção B. Na opção B temos o seguinte: o domínio da função é de menos 3 a 4. Bem, se me dizem no enunciado que o domínio é de menos 5 a 5, esta afirmação seria, obviamente, falsa. Já agora, o domínio é exatamente o conjunto de valores x que a função toma, né? Isso é que é o domínio de uma função. Pensando aqui assim na abscissa mínima que a função toma seria menos 5, né? E há de estar definida para todas estas abscissas, todas ali há pelo menos um y para cada um destes x até 5, então o domínio seria de menos 5 até 5, incluindo menos 5, porque ali está fechado, né? Incluindo 5 também, daí o intervalo de domínio seria obviamente aquele, né? Tudo bem, falam-me aqui que o contradomínio é de menos 5 a 5, não, nós já vimos que o contradomínio era de menos 3 a 4, então aqui também seria falsa, e f não é par. Bem, para ser par, para a função ser par, a função teria que ser simétrica relativamente ao eixo dos y, né? E nós vemos claramente que a função não é simétrica relativamente ao eixo das ordenadas, então esta afirmação estaria correta. No entanto, precisamos que as três estejam corretas, logo a B seria falsa. Opção C, eu vou só apagar aqui isto, vou só apagar aqui assim. Dizem-me na opção C que f tem exatamente 2 zeros.
Bem, uma função tem zero sempre que interseta o eixo das abscissas. E então vemos ali um zero, certo? Para aquela abscissa, e vemos aqui outro zero para esta abscissa e não tem mais. Então f tem exatamente 2 zeros. Tudo bem. Esta afirmação seria verdadeira. 4 é máximo absoluto da função. Bem, o máximo absoluto há de ser o maior, entre aspas, o maior dos máximos. Eu depois farei um vídeo sobre máximos, maximizantes, minimizantes e máximos relativos, a diferença para os absolutos. O máximo absoluto é o maior de todos os máximos, digamos. Olhando ali para o 4 à partida, suponhamos que seria. No entanto, quer dizer, cuidado, porque ali em 4, né? O máximo é sempre o valor da ordenada, a máxima que a função toma, e ali em 4 nós temos uma bola aberta, quer dizer, o 4 não pertence ao contradomínio. Se o 4 não pertence ao contradomínio, então 4 nunca pode ser o máximo, porque não pertence à função. Essa imagem não pertence à função. A bola está aberta, então esta afirmação seria falsa. A função é par também não, quer dizer, não é simétrica relativamente a estas ordenadas, então a afirmação seria falsa, também não pode ser a opção C. Bem, aqui terá que ser a opção D, obviamente, né? Senão isso ficará um bocado estranho. Na opção D dizem-nos o seguinte, f não é ímpar. Bem, para a função ser ímpar, teria que ser simétrica relativamente à origem, né? Para todos os pontos que a função tenha, reparem que para ser ímpar, nós teríamos de ter uma situação de f de menos x, né? Ser igual a menos f de x. Ou isto também poderia ser visto como f de x a ser igual a menos f de menos x, era outra ideia também podemos aplicar para que uma função seja ímpar, mas isto tem que acontecer para todos os x's, né, pertencentes ao domínio da função. Quer dizer, todos x e menos x, óbvio. Sendo assim, claramente não é uma função ímpar. Não é uma função ímpar. Eu, por exemplo, pegaria aqui neste ponto, 1 qualquer coisa, né, e teria que ter um ponto simétrico a este relativamente à origem, quer dizer, esse ponto não existe. E então, como isto teria que ser para todos, né, a função não é claramente ímpar. E então esta afirmação seria verdadeira. Menos 3 é mínimo absoluto? Né? Menos 3 é o mínimo valor que a função toma. Tudo bem, né? Aí sim, é verdadeiro. Terceira afirmação, existe pelo menos um, né? Existe pelo menos um x1 e um x2 pertencente ao domínio de f, tal que x1 é diferente de x2 e a imagem de f de x1 é igual à imagem de f de x2. Quer dizer, esta é a definição não de injetiva, mas de função não injetiva. É uma função não injetiva esta definição, né? Existe pelo menos, parem assim, faria aqui o teste da reta horizontal e eu tenho aqui um x1, né? E tenho aqui um x2 e reparem que o f de x1, que seria aqui este ponto, né? F de x1 seria igual a f de x2, né? Seria igual a f de x2. Então existe pelo menos um x1 que é diferente, existe um x1 que é diferente de x2 e as suas imagens são iguais. Então seria verdadeira e sendo assim a opção correta seria a opção D. Fico-me então por aqui quando este vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.